Especulações apontam que o pai de Neymar teria expressado preocupações à CBF sobre Jorge Jesus. Rumores indicam que ele teria conversado com o Edinaldo Rodrigues, presidente da entidade, manifestando reservas quanto à possível nomeação do técnico português para a seleção brasileira. Com isso, o nome de Jorge Jesus teria perdido força internamente, sendo colocado como uma das últimas opções na lista da CBF. O que está acontecendo descaradamente, na minha opinião, é que a CBF está tentando arrumar uma forma de fugir de um nome que não é aprovado pelo Neymar. É isso. Só não fala isso quem quer bajular a CBF, quem quer ficar agarradinho ali no saco da CBF. Porque é muito claro que a CBF está fazendo de tudo para sair do nome Jorge Jesus, porque o Neymar não quer o Jorge Jesus na seleção brasileira. Só que a CBF não pode dizer que quem manda na seleção hoje é um jogador de 34 anos, que está mais se lesionando do que jogando, que não está na sua forma ideal, mas que ainda é o cara que manda na seleção brasileira. Ah, pilhado, você não gosta do Neymar? Eu adoro o Neymar. Eu acho o Neymar um cara gente boa. Eu acho o Neymar um cracaço. Agora, eu não tô aqui pra ficar bajulando e pra querer babar ovo pra um dia ele falar meu nome em rede social, não falar, né? Como tem muita gente aí na mídia. Tem que ser sincero, pô. O Neymar hoje, ele praticamente não tá jogando. Se ele tivesse jogando pra caramba, né? Eu ainda aceitaria. Eu falaria, cara, esse cara tem que mandar na seleção mesmo, como o Messi manda na seleção da Argentina. O Scaloni, ele foi o cara do Messi. O Messi definiu o treinador da seleção argentina. Cristiano Ronaldo no seu auge devia ter. Neymar no seu auge também. Só que hoje o Neymar não tá no auge. Hoje a gente não sabe nem se o Neymar vai pra Copa do Mundo, gente. A gente nem sabe isso com as lesões que ele tem. E é muito claro, na minha opinião, é que o Jorge Jesus ele tá sendo escanteado de qualquer situação porque o Neymar não quer. E isso já foi falado em reportagens, já saiu na imprensa, mas todo mundo percebe. A primeira coisa que o Neymar fez quando se destacou um pouquinho no Campeonato Paulista foi criticar o Jorge Jesus num podcast. Foi dizer, fiquei chateado sim, ele disse que eu não estava na forma ideal, mas eu decidia tudo que é treinamento. Só que olha aí, o Jorge Jesus falou que ele não estava na forma ideal. Foram 6 jogos em 1 ano e meio de Al Hilal. 6 jogos completos de Santos em 6 meses. Porque ele também se lesionou, já ficou 41 dias fora, agora vai ficar de novo. E aí, Mauro César Pereira, tem essa situação agora de Abel Ferreira que você trouxe ontem, né? Você falou ontem que surgiu o nome do Abel. E hoje o jornal O Globo diz que é o favorito da CBF. Mauro, eu acho que está tudo muito encaminhado para o Abel Ferreira ser o treinador, até por isso que eu falei do Jorge Jesus ser reprovado pelo Neymar, Mauro. Se continua aí especulando o nome do Ancelotti, Jorge Jesus, e o tempo vai passando. O tempo vai passando porque mês que vem já tem eliminatórias, né? 2 jogos difíceis, um fora do Brasil, no Equador e Quito, provavelmente, e depois o Paraguai. E aí tá nessa interrogação, quem será o treinador da seleção brasileira? Será que quem vai assumir agora vai chegar aí a Copa do Mundo? Falta um ano para a Copa do Mundo, praticamente. Então, todo mundo nessa expectativa. Hoje eu estava vindo para cá, para o estúdio da PAN, estava lendo que a Leila até falou, meu treinador não sai, e ninguém falou comigo. O Abel meteu ontem ordem em progresso. Né? Aquela ladainha. Para mim é ordem em progresso. Ele não sabe nem o hino todo do Brasil, eu também não sei. E é expectativa grande. A gente tá aí. Os campeonatos vão rolando, os estaduais, Copa do Brasil, Libertadores. E o principal, que é a seleção brasileira, assim, para termos de ter um treinador. Eu acho que a única seleção do mundo que está entre ali as 5 primeiras do ranking que não tem treinador é a seleção brasileira. E já não tem faz tempo, né? Vamos falar de CBF. Pai do Neymar, de acordo com o jornal O Globo, vetando o nome do Jorge Jesus. Acredite se quiser. Olha a que ponto a gente chegou. O pai do Neymar conversando com o presidente da CBF para vetar. Ah, pilhado, você tem certeza que isso aconteceu? Não. Mas também não duvido nada que tenha acontecido. Nada, porque de repente o nome do Jorge Jesus parou de ser falado. De repente. E todo mundo sabe, quem não gosta do Jorge Jesus na seleção brasileira? Neymar.
Quem que o Jorge Jesus deixou claro que não tá bem fisicamente, que no time dele não ia furar filinha por ser mega star? Neymar. Então, a gente tem que ver isso, porque minha visão. É por isso que a seleção brasileira tá uma bosta. É por isso que a seleção brasileira não ganha mais nada. Se jogador que nem tá no seu auge tá mandando na seleção brasileira, como é que a gente quer ganhar alguma coisa? Como é que a gente quer disputar alguma coisa? Quando pode ter um treinador bom, com o estilo de jogo da seleção brasileira, que faz o time jogar, vetado. Porque o Neymar não quis. Aí é brincadeira. A gente ainda vai falar sobre essa situação que eu acho patética e que mostra porque que desde 2006 o Brasil coleciona só fracasso com essa entidade, né, que comanda o nosso futebol. E aí eu ainda vejo gente apoiando. Ah, não, mas tem que escutar o jogador. Cara, é sério que o Neymar, na atual situação, manda na seleção? Porque eu digo uma coisa, eu não acho que o Neymar pode fazer essa seleção jogar bem. O Jorge Jesus, eu acho que poderia fazer essa seleção jogar bem. Então, é o que eu digo, o nome do Jorge Jesus, ele estava ali entre os favoritos da CBF. De repente, virou o último da fila. E aí, eu não acredito que seja coincidência. E para mim, é um absurdo, é mais um absurdo da CBF. Um jogador que mal tá jogando, mandar, vetar nome de treinador, dizendo quem vai ser o treinador da seleção brasileira. E para mim, isso mostra por que a seleção tá uma bosta há tanto tempo. Você pega o Romário, o melhor jogador do mundo. O Brasil não ganhava uma Copa América há quase 50 anos, 40 anos, e ganha aquela Copa América de 89. Depois o Romário é convocado para um jogo para levar a seleção à Copa do Mundo, de 94. O Romário vem e faz 2. Vira o cara. Aí vai a Copa do Mundo. Romário é campeão do mundo e melhor jogador do mundo. Não tinha essa liberdade para chegar no Ricardo Teixeira e dizer, Filipão, tive um problema com o Filipão. Aí o tempo vai passando, o Romário jogador de seleção, teve um problema nas eliminatórias de 2002 em Montevidéu e o Romário parou de ser convocado. O Romário não foi lá no Ricardo Teixeira, nos casos, o cara não dava essa liberdade, não. Não tinha essa liberdade de dizer, tira o treinador. O Filipão nunca ganhou nada com a seleção, não foi campeão do mundo, não foi campeão de Copa América. Eu já tenho serviço prestado da seleção aqui, vários jogos. Eu nunca vi o Ronaldo também. O próprio Ronaldo aí tem um documentário, não sei se é no Globoplay ou no Netflix, que o Ronaldo mesmo conta que quando saiu a convocação para 2002, entre os 23, ele achava que estava... Quando saiu o nome do Luizão, que foi por ordem alfabética, o Ronaldo falou isso, vai sobrar eu ou o Romário. Quer dizer, ele conta isso num documentário, né? Jogadores que têm conquista com a camisa da seleção brasileira. O Neymar é o maior artilheiro aí da seleção brasileira, mas ganhou a Olimpíadas, né? Não teve conquista com Copa América ou Copa do Mundo. E se isso for verdade mesmo, o Adinaldo aceitar isso, porque vocês podem falar o que quiser. Agora, Marco Paulo Del Nero, Marinho e Ricardo Teixeira não dava essa liberdade, não. Não dava essa liberdade de atleta chegar, não. Quem vai comandar a seleção brasileira é o Flávio Prado ou o Mal. Esses caras eram distante, mantinha distância dos atletas, né? Aparecia, joguei 47 jogos com a camisa da seleção brasileira, né? Joguei Copa América, campeão em 99, fui à Copa do Mundo, joguei Copa das Confederações, 2, e eu nunca vi, não tinha esse contato com a presidência. Nem eu, nem os demais, que eu estava ali, uma vez ou outra, o Marco Antônio Teixeira aparecia, o Ricardo Teixeira, o Marco Antônio que era tio, mas era tudo muito distante. Era a comissão técnica e os jogadores, eles apareciam uma vez ou outra. Não tinha essa liberdade, não dava a liberdade de você querer conversar. Quando a gente tinha que conversar alguma coisa, era com... Como era o nome do supervisor da seleção? Esqueci aqui, me fugiu o nome. Eu vou lembrar. Era mais com o supervisor da seleção. Não é mal o nome da supervisor? O carioca lá. Américo Faria. Era mais com o Américo Faria. A gente pouco vê esses caras. Agora,
Se teve essa liberdade de o pai do Neymar, se isso for verdade mesmo, chegar no Adinaldo e falar que não, esse aí não pode ser o treinador, isso é um absurdo do absurdo. Se ele estivesse no auge dele, eu acharia normal. Por que eu acharia certo? Não. Achar normal não é achar certo. É porque eu sei que isso acontece. No mundo todo isso acontece. Quando você tem um grande astro numa seleção, num time, ele influencia em quase tudo. Agora, o Neymar, ele tá longe do auge dele. O Neymar nem jogando direito tá. Você mesmo diz que o Neymar é um jogador imaginário. Porra, se um jogador imaginário tá influenciando no nome do treinador da seleção brasileira, porque aí, Mauro, leva-se a crer que interessa mais uma panela na seleção brasileira do que a seleção jogar bem. Porque, modéstia à parte, a gente entende um pouquinho de bola. A gente vê futebol. Não tem um treinador, tirando aí um grande medalhão, vai, que seja um Ancelotti, porque aí dá para comparar, mas que não tem um treinador que possa fazer a seleção brasileira jogar bem novamente, como o Jorge Jesus. Pode ser que o Jorge Jesus seja um fracasso? Pode. Mas se você perguntar, e não só para flamenguista, não, para grande parte dos torcedores brasileiros que não levam clubismo, tá? Que veem futebol. Se você perguntar quem é o cara que pode fazer o Brasil jogar um futebol melhor, muitos, a grande maioria vai falar Jorge Jesus. E aí um cara desse parar de ser colocado até numa lista por causa disso, porque Neymar... E aí é claro, né, que tem até uma nota da CBF, né, negando. É que até a nossa produção, o Bruno me mandou aqui, o Bruno Landi, mas eu já vou deixar claro pro Bruno Landi também o que eu penso. A CBF não vai fazer uma nota dizendo, pessoal, realmente conversamos com o pai do Neymar, realmente ele vetou o nome de Jorge Jesus e ele está fora da nossa lista. É óbvio que a CBF vai negar. A CBF não vai assumir que o seu presidente não tem moral nenhuma dentro da entidade. A CBF não vai assumir que o seu presidente não entende nada de futebol. Que quem manda na CBF é um jogador que mal joga na atualidade. Eu não tenho nada contra o Neymar, tá? Mas eu tenho contra essa situação do futebol brasileiro. E aí a nota da CBF diz o seguinte: a CBF esclarece que o último encontro entre o presidente Edinaldo Rodrigues e o pai do atleta Neymar ocorreu no dia 19 de novembro na Arena Fonte Nova, no jogo entre Brasil e Uruguai. Nestes quase 6 meses, não houve qualquer contato entre as partes, seja presencial ou por telefone. Portanto, diz a nota, qualquer afirmação que sugira a participação do pai de Neymar em decisões da seleção brasileira é absolutamente inverídica. Bom, é uma nota, óbvio, padrão. A CBF não vai assumir que quem manda na escolha do treinador é o pai de um jogador, mas mais uma vez surge esse assunto, Mauro. Independentemente, tá bom, o Neymar vai decidir, não vai. É curioso, o nome do Jorge Jesus, que já foi o primeiro da lista, Mauro, nem ser falado mais, né? Ser colocado ali em último da fila. Ancelotti, foram atrás do Ancelotti de novo, surgiu o nome do Abel Ferreira. É uma situação e outra, né, Mauro? Tá virando uma palhaçada já. Negócio de escolha de treinador da seleção brasileira. É sempre uma novela. Agora é aguardar os próximos capítulos dessa novela na seleção. E se você curtiu essa notícia, não esquece de deixar o like e seguir para não perder as atualizações.